Muito bom dia. Sendo 9h30, podemos começar a nossa reunião de Câmara. E para isso abro o período antes da ordem do dia, para o qual aceito inscrições. Sr. Vereador Luís Reis, faça favor. Muito bom dia, cumprimentando todos os presentes. Sr. Presidente, numa primeira intervenção gostaria de propor um voto de pesar pelo falecimento do nosso município, Carlos Carranca, poeta agraciado no ano de 2001 com a Medalha de Mérito Cultural do nosso município. Foi Presidente da Sociedade de Língua Portuguesa, assessor cultural da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra em Lisboa, diretor adjunto do Jornal Mensal Artes e Artes, assim como sócio fundador do Círculo Cultural Miguel Torga. Foi professor do ensino superior, poeta, ensaísta, declamador, exerceu a docência na Escola Superior de Educação Almeida Garré, na Universidade Lusófona, como professor associado convidado, e na Escola Profissional de Teatro de Cascais. Era um poeta, um romântico, um academista, um homem bom. Fica naturalmente o seu legado, a sua escrita, a sua inconfundível voz, a sua amizade, com a certeza de que um poeta nunca morre. Solicito que, após a votação, o Executivo Municipal possa dirigir à sua família a expressão do mais sentido pesar aqui manifestado. Muito obrigado. Muito bem, penso que ninguém se opõe e, portanto, iríamos então proceder ao minuto de silêncio. Muito obrigado. E a pedir, penso também que não há oposição de ninguém, e a pedir à doutora Ivone que elaborasse um texto para enviar para a família. Se o Sr. Vereador Luís Reis puder ajudar, ficaria agradecido. Dito isto, continua. Sra. Vereadora, faça o favor. Eu gostaria de perguntar, na zona dos depósitos de água do cobre, que escola é que vai ser ali construída, na parcela permutada pela Câmara? Obrigada. Sr. Vereador João Ruivo. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Tenho duas questões para colocar. A primeira questão que queria colocar diz respeito à obra que está a ser feita na Marginal, ali no troço do Estoril. Não vou estar a discutir questões técnicas sobre se o separador deve existir ou não deve existir. Não tenho habilitações técnicas suficientes para discutir esse assunto. Queria dizer que tenho opinião, como é óbvio, acho que traz também coisas más para aquela zona, nomeadamente a possibilidade de inversão de marcha, de carros de emergência, traz ali, aumenta um potencial perigo de acidente, mas também traz outras questões de segurança e, portanto, neste momento não o quero discutir. Quero dizer que foi num mau momento em que aquela obra foi desenvolvida, é notório, deveria ter sido programada de outra forma para que não caísse em cima do período principal de férias e, principalmente, algo que já referi ao Sr. Vereador, que tem o pelouro, a obra está mal feita, não tem qualidade, o piso que lá está colocado está mal colocado, tem irregularidades e não é admissível que uma obra nova, acabada de fazer, esteja nas condições em que está naquele local. Acho que não sei qual é que é a forma de conseguir compor, de conseguir forçar que o promotor, que o construtor coloque em condições aquela obra. Agora não é aceitável receber a obra naquele estado, porque a obra não está bem feita. Obrigado. Peço desculpa, tinha aqui um outro assunto que diz respeito
um painel de outdoor que está na rotunda junto ao Hospital Alcabidez. Existe um painel que está alugado a uma empresa por parte do Partido Socialista e foi lá colocada uma publicidade institucional da Câmara de Cascais. E eu gostava de perceber se alguém do PS ou da empresa que é a dona do painel autorizou que lá fosse colocada a publicidade institucional da Câmara nesse painel, porque esse painel vai ser utilizado em breve para aquilo que ele foi adquirido ou alugado, neste caso, e, portanto, vai ser retirada a publicidade institucional da Câmara que lá está, e acho que não é desnecessário estarmos a estragar ou a gastar dinheiro, ou a tirar, é tentar perceber isso. Obrigado. Sr. Luís Reis. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passado um ano de uma intervenção inicial da Sra. Vereadora Nazaré Fernandes sobre esta matéria, a sua intervenção foi em 25 de setembro do ano passado e depois voltou a falar sobre ela a 18 de dezembro. Recordar a situação preocupante que prevalece na rua Dr. António Amaral de Figueiredo, no bairro Fausto Figueiredo, no Estoril, e que pode colocar em perigo quem por ali passa. Sublinhámos à data a urgência da intervenção e que até mesmo a ser efetuada que se deveria existir pelo menos sinalização adequada, proibindo a passagem de peões e que fossem retirados uns bancos que existem ali na proximidade. Portanto, é uma zona que está com um conjunto de pedras em risco de queda, várias já caíram, estão estendidas ao longo do pavimento de alcatrão que por ali passa, e em dezembro o Sr. Presidente respondeu-nos que a situação estava a ser monitorizada pela Proteção Civil e que tinha dado indicações na véspera para que se procedesse a uma intervenção quer no muro, quer também ao nível da sinalética. Passado um ano sobre a intervenção inicial e 9 meses sobre a resposta do Sr. Presidente, tudo continua igual, para não dizer pior, porque o estado daquele local, portanto, daqueles muros de pedra estão cada vez mais fragilizados e os deslizamentos continuam. E a nossa preocupação é efetiva que algum morador que por ali passe nas suas caminhadas, há uma zona de passeio que já tem um declive acentuado, a nossa preocupação é que algum morador que ali passe mais distraído ou alguma criança que ande por ali a brincar possa correr um risco desnecessário para uma situação que está identificada já há mais de um ano. Muito obrigado. Não tenho mais pedidos e a pedir ao Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes que respondesse às questões levantadas sobre a intervenção que está a ser feita na Marginal, assim como, tanto quanto eu possa perceber, também sobre esta Fausto Figueiredo, que o concurso, entretanto, foi desenvolvido. Mas se puder explicar, agradecia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Bem, relativamente à Marginal e à questão colocada pelo Sr. Vereador João Ruivo, as obras, como todos sabemos, são sempre um incómodo e, ao contrário daquilo que pode pensar, conforme disse, a intervenção foi pensada e foi pensada precisamente fazer nesta altura do ano. E porquê? Porque se já durante este período de férias, em que uma grande parte dos municípios estão precisamente de férias e, por norma, ausentes do Conselho, criou os constrangimentos que criou, imaginemos o que é que seria aquela obra com os pais e as mães todas às 9 da manhã ou às 5 da tarde a irem buscar, por exemplo, os filhos aos salesianos. O que é que seria se a Marginal tivesse, conforme teve, cortada. E por isso a intervenção foi preparada no verão, porque tratava-se de fazer um novo tapete bituminoso, novos passeios com nova calçada e intervenções paisagísticas que faltam ainda ser concluídas, e por isso mesmo a intervenção estava preparada para ser feita, conforme está nos placares, de junho a outubro, e tudo foi feito para antecipar, de modo a estar pronto antes do início das férias e assim antes do início do novo ano escolar, e assim o foi conseguido, e a obra, no que diz respeito aos passeios e aos tapetes bituminosos e às pinturas, está na sua fase de conclusão e limpezas. No que diz respeito à questão do separador, julgo que é uma falsa questão, uma vez que todo o separador que foi feito na Marginal vai ao encontro do projeto feito pelas infraestruturas de Portugal e que prevê a requalificação da Marginal
desde Algés até Cascais, inclusivamente com a tão esperada rotunda nos sinais da parede e que tanta falta faz aquela rotunda nos sinais da parede, mas aquilo que nós fizemos foi, no troço da marginal que está sob dependência da Câmara, que atualmente é só entre Cascais, nomeadamente junto à entrada de Cascais, ao Jumbo, até São João de Estoril, é o único troço da marginal que está sob dependência da Câmara, ainda foi ajustar a intervenção do município àquilo que é o projeto global da marginal. E, de facto, o projeto global da marginal prevê precisamente este tipo de separador, aliás, como se o senhor vereador fizer a marginal no sentido de Oeiras para Lisboa, vários troços ali, estou-me a recordar, junto à Cruz Quebrada, por exemplo, já têm este tipo de separador. Quanto às falhas no sentido das inversões de marcha, julgo também que é uma falsa questão. Nós temos um separador entre o Intercontinental e os sinais que fazem a viragem para o lado do Cruzeiro, para norte. Temos depois com escapatória. Temos um novo separador entre esses sinais do cruzamento de quem vira para o Cruzeiro e os sinais da estação do Estoril, com uma nova escapatória. Temos depois um separador entre a BP e o Futuro Sana, temos esse troço, com escapatória no Futuro Sana. Depois temos um troço entre já a parte nascente do Sana e a Praia da Poça, também com escapatória, e depois a marginal entra em sentido único, porque são 2 vias para um lado, 2 vias para o outro, com as casas no meio, conforme já lá estavam. Portanto, é também uma não questão. Relativamente à questão do bituminoso, quando o Sr. Vereador falou comigo, eu pedi aos técnicos do município para verificarem a situação, porque, de facto, à partida, quem passa lá pode estar à espera de um tapete bituminoso lisinho, daqueles que estamos habituados a ver em alguns sítios, nomeadamente aqui no Concelho, mas o tipo de bituminoso que está previsto no concurso grande das infraestruturas de Portugal é precisamente este tipo de bituminoso que foi lá colocado e, para quem não é técnico, como eu, como o Sr. Vereador disse, e bem que não somos técnicos, aquilo que me foi explicado de maneira mais simples de perceber é que há o bituminoso liso e há o bituminoso rugoso. Neste caso, o que foi colocado na marginal é um bituminoso rugoso, o que significa que tem tendência para desaceleração dos carros. Ou seja, se fosse um bituminoso liso, daquele que estamos habituados a ver, a tendência era dos carros poder aumentar a sua velocidade. E o que se pretende na marginal é precisamente o contrário. Aliás, a intervenção que está a ser feita na marginal vai ao encontro de cada vez menos a marginal ser vista como uma segunda A5, não é isso que se pretende, mas cada vez mais a marginal poder ser uma avenida que atravessa Cascais de Nascente até Poente. E por isso estes separadores, estes arranjos paisagísticos, tudo no sentido de transformar aquela via, que era uma via feia, perigosa, junto ao litoral, e transformá-la numa avenida que seja agradável para todos de poder circular, mas circular dentro dos limites da velocidade para aquela via. Julgo que estaremos, porventura, a precipitar-nos, mas aquilo que eu pedia ao Sr. Vereador é que esperasse tranquilamente mais 1, 2 semanas no máximo, para quando tiver concluída a intervenção, eu digo concluída, não é os bituminosos e os passeios, porque isso é o que já está, mas quando toda ela estiver concluída, com os arranjos paisagísticos, com o que falta ainda concretizar, para de facto percebermos se aquela via ficará melhor ou pior, se ficará mais segura ou mais insegura. Eu estou convicto que com a intervenção que está a ser realizada vai certamente ficar mais segura, que é o mais importante, mas também muito mais bela. Relativamente à Fausto Figueiredo, eu peço imensa desculpa, mas eu não consegui perceber qual era a questão que o Sr. Presidente pediu para eu responder. Peço desculpa por isso. É a obra que se tem que fazer de recuperação de um talude no bairro Fausto Figueiredo. E que já tínhamos decidido que iria avançar por custas da Câmara. O que eu retenho disso é que
o investimento de 1 milhão de euros. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava a fazer confusão porque não é no Fausto Figueiredo, será talvez a urbanização Miracima. É ao lado do bairro de Fausto Figueiredo. Portanto, será que faz a divisão, que é aquela que vai para o Golfo do Estoril. Eu espero que não haja mais taludes a cair, portanto, ou seja, ali naquela zona não há certamente mais do que um talude. É esse talude que estamos todos a falar. É uma intervenção no valor de cerca de 1 milhão e 100 mil euros. É uma intervenção complexa. Foi uma obra, como o Sr. Presidente já explicou aqui, que foi feita pelo empreiteiro, que foi mal feita, que a Câmara, inclusivamente, teve uma ação em tribunal com o empreiteiro, mas que o Sr. Presidente deu instruções para o município avançar com a intervenção. O projeto de estrutura, não sei se é assim que se diz, mas de engenharia para fazer aquele talude é um projeto complexo, foi adjudicado fora, deverá estar a ser entregue talvez mais 15 dias, nem tanto, para ser lançado um concurso público para efetuar a obra face ao valor que a obra importa, que é cerca de 1 milhão e 100 mil euros. De qualquer dos modos, ela continua a ser monitorizada por parte da Proteção Civil e, portanto, não apresenta nenhum agravamento de risco e eu espero, sinceramente, que 9 meses já é tempo mais do que suficiente para fazer um projeto, mesmo tendo em conta a complexidade do que lá está, porque aqueles gabiões, ou gaviões, como se diz... Gabiões. Como? Gabiões. O que seja, de facto, pela sua má colocação, exige um reforço da análise e do estudo que tem que ser feito sobre aquela matéria, mas espero que seja, de facto, mais rápido. Só dizer o seguinte, as obras são em maus momentos, eu não conheço nenhuma obra que seja em bom momento. Todas elas são em mau momento. Agora, o que nós também sabemos que concorre positivo ou negativamente para melhorar ou piorar o momento é todo um conjunto de procedimentos que temos que seguir e não podemos fugir a eles, e isso leva, por vezes, a que, quando estamos prontos para que a obra possa começar, não seja propriamente no melhor momento. Esta, em concreto, foi exatamente momentos antes da concentração das Arles e, portanto, não era propriamente a coisa mais indicada no momento em que estávamos a receber. Num evento daquela natureza e daquela dimensão e daquela importância, nós termos a Marginal da forma como tivemos já à época. De qualquer das formas, a minha opção tem sido sempre não adiar as obras, nem também, já agora, adiantá-las para que se cumpra qualquer calendário que possa ser mais de melhor momento do ponto de vista eleitoral. Em relação ao painel dos outdoors em Alcabidez, não sei o que é, portanto a Câmara de certeza que não pediu autorização ao Partido Socialista, portanto se está num painel do Partido Socialista está mal, está ilegal, o próprio Sr. Diretor Municipal que está presente já mandou uma mensagem, também não faz ideia do que seja, mas vai indagar do que é que possa ser. Se o Sr. Vereador puder dar uma localização exata, ficará mais fácil para poder ver. Em relação à Sra. Vereadora Ana Maria Azevedo, tanto quanto eu possa perceber, trata-se da transferência da escola Aprendizes, que estava num determinado local. Foi proposto para a expansão da escola a aquisição de um terreno que era municipal. Nós tivemos isso em conta, o terreno não podia ser vendido por via da forma como foi feita a cedência desse terreno, portanto, podia ser cedido, mas não podia ser vendido. Isso não interessou a um futuro atual novo proprietário da escola que decidiu e encontrou uma solução junto aos depósitos da água. E, portanto, é nesse sentido que foi autorizado, porque a questão das escolas tem períodos, ou seja, ou estão concluídas, ou estão a funcionar em setembro, ou perde-se um ano, na maior parte dos casos. Foi-lhe autorizado umas instalações provisórias, de forma a que pudesse arrancar, e é isso que eu penso que está a acontecer.
Confesso que não passo lá agora já há algum tempo e aguardemos que possa ser concluída no mais curto espaço de tempo para termos uma escola, e também sei que é uma escola que se vai direcionar para um público internacional, portanto, escolas internacionais, que neste momento é uma procura grande em Cascais, ou seja, nós temos solicitações, sem estar a exagerar, mais de meia dúzia de solicitações de escolas internacionais, também acredito eu, por via de estarem a chegar muitos cidadãos não nacionais ao nosso território, e é o que sei sobre essa mesma escola. Sr. Vereador João Rui, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Só para salientar que concordamos que as obras causam sempre transtorno. Eu volto a dizer que tecnicamente não quero discutir, mas parece-me que o âmbito da obra foi demasiado grande, teve uma extensão demasiado grande durante demasiado tempo e isso podia ter sido melhor calculado. Mas quero salientar apenas que não é uma questão de qualidade do betuminoso de que falei. Está com ressaltos, com buracos, está mal colocado. Não é por ser mais rugoso, ou por ser mais lisinho, por ser mais bonito, ou por ser mais feio. Está mal colocada, a obra não está bem feita. E, portanto, eu queria deixar isso salientado. Estamos perfeitamente de acordo da necessidade de melhorar, paisagisticamente, de termos de segurança. Não estamos em desacordo com nada dessa questão que o Sr. Vereador colocou. Agora, a obra não está bem feita. Obrigado. Sr. Vereador, eu não sei quais são as suas qualificações técnicas para poder fazer uma avaliação técnica do estado da obra. Recordo que não muito longe daquilo que estamos a fazer, aliás, está no mesmo troço, quando se colocou a rotunda em frente ao Intercontinental, também se levantaram muitas vozes técnicas, não é? Mas técnicas de bancada, a dizer que aquilo era uma péssima solução, que era um erro técnico absolutamente anormal. O que é certo é que assim não se verificou. De ser uma extensão grande, aí não vou pôr as responsabilidades no do Afonso Henriques, mas pelo menos no Duarte Pacheco, que foi quem fez a marginal. Não é? E, portanto, o que há ali de registar é que um organismo do Estado Central, um instituto público, que são as infraestruturas de Portugal, não fizeram o trabalho que tinham que fazer. E se imagina que o troço que está a ser feito, que é o troço municipal, é comprido, imagine quanto é que não é o troço das infraestruturas de Portugal. Se imaginar que, na avaliação, que certamente tem fundamentos técnicos para o poder fazer, que eu não tenho, de que está mal feita, é o que as infraestruturas de Portugal recomendaram. E acredito que as infraestruturas de Portugal tenham técnicos, ou pelo menos quero crer que tenham. Não é? Já sei que é cumprir prazos, não são bons, mas pelo menos que sejam na engenharia, e prazos estou a dizer que não são bons porque comprometeram-se a apresentar uma candidatura europeia para a requalificação da linha de comboios, os tais 50 milhões que já vieram a ser prometidos, já vai para aí na 6ª ou na 7ª promessa dos 50 milhões, e agora, afinal, deixaram passar o prazo e não apresentaram a candidatura. Portanto, em termos de prazo, sabemos que não são competentes. Em termos técnicos, eu quero acreditar que são. O que está feito neste troço é exatamente o que foi recomendado pelas infraestruturas de Portugal em relação a toda a marginal. Toda a marginal, que tem a dimensão que tem. Está mal executado. Pois, está bem, está. Está mal executado. Então, está bem. Então vamos ver se está mal executado. Eu não tenho essa especialização técnica como o Sr. Vereador, mas irei pedir à nossa fiscalização que faça mais uma verificação sobre essa má qualidade que é referida pelo Sr. Vereador. Dito isto, passemos então à nossa ordem de trabalhos, que temos duas atas para aprovar. A aprovação da ata número 17, 15 de julho, colocando para isso a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade, e a ata número 18, de 23 de julho. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Temos agora, no plano de orçamento, só um subponto, coloco também a discussão para posterior votação. Não tendo pedidos de inscrição, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém,
Aprovado por maioria, com 3 votos contra, 2 do Partido Socialista e 1 do Partido Comunista. Passemos agora à gestão patrimonial. Declaração de voto, faça favor. Eu vou aproveitar, Sr. Vereador. A declaração de voto vencido. Vereador, eu pensava que era uma declaração de voto um bocadinho mais prolongada, que ia dar para permitir satisfazer algumas necessidades fisiológicas. Mas, dito isto, eu ainda posso aguentar mais um pouco. Entramos na gestão patrimonial, que tem um conjunto de subpontos, nomeadamente do 4 ao 10º, inclusive, que os coloco todos à discussão e depois faremos votação em separado e, no entretanto, o Sr. Vereador Frederico Almeida conduz a reunião. Sr. Vereador João Rui, por favor. Obrigado. Queria colocar a questão em relação ao ponto 5 e ao ponto 6. Queria perceber se o ponto 5 é para a construção do pavilhão que já foi anunciado aqui em reuniões anteriores, que seria construído na Adroana, e portanto eu pergunto se este terreno é para esse efeito, e pedia que me explicassem melhor o ponto 6, porque segundo eu percebi, a Câmara deu em direito de superfície uma loja e agora está a pagar para reaver o direito de superfície dessa loja, e queria que esta questão fosse melhor explicada. Obrigado. Se há mais pedidos de intervenção? Não. Ponto 5 e 6, não sei se o Sr. Vereador Nuno Piteiro ou a Sra. Vereadora Filipa Roseta... Não? Eu confesso que também não consigo responder às questões do Sr. Vereador João Ruivo. Entretanto, a Sra. Vereadora... Força, faça favor. Relativamente ao ponto 7, que trata da doação ao município de um prédio rústico, eu pergunto, uma vez que o terreno é objeto de doação, se encontra num local de grande sensibilidade ecológica e tem como objetivo contribuir para a preservação do Vale da Ribeira e das espécies que aí vivem, permitindo futuramente a melhoria da mobilidade dos munícipes, integrando-o eventualmente no projeto do Trilho das Vinhas, não se entende porque é que a Câmara não define na proposta exatamente estes objetivos, em vez da formulação indefinida que é destinada aos fins que a Câmara entender. Porque é que não são estabelecidos os fins para que a proprietária designa para aqueles prédios? Ora bem, começando pelo fim, já foi aqui explicado várias vezes, sempre que há situações desta natureza, a Câmara não tem rigorosamente nada a ganhar em colocar ónus adicionais sobre aquilo que são as propriedades que compra ou que recebe por doação. E, portanto, o que lá se pode fazer nem sequer depende da doação, o que lá se pode fazer depende do ordenamento do próprio território, do que é que permite ali fazer, e por isso nós nas aquisições e no aceitar de doações nunca colocamos mais ónus nas próprias propriedades da Câmara que não sejam necessárias colocar. Esta tem sido a prática, e não é prática só nossa, já vem uma prática de há anos a esta parte que me parece correta. Não vamos estar nós, digamos, a desvalorizar o nosso próprio património ou aquele que vem para a nossa posse. Em relação à questão do ponto 5, se há ou não para fazer o pavilhão nestas instalações, em primeiro lugar, estamos a falar de um quarteirão muito significativo, no centro da abóbada, muito desqualificado e descaracterizado porque era as instalações da Só Placas. Portanto, só estas variáveis levariam a que a Câmara estivesse sempre interessada em comprar esta propriedade. Se ali vai ser feito um pavilhão ou se vai ser feito um equipamento, seja de natureza desportiva ou outra, isso é que ainda não está completamente decidido. E não está decidido porquê? Porque surgiu uma outra possibilidade de, nomeadamente o pavilhão que está a referir, ou se quiser um pavilhão multiusos, que temos a intenção de colocar naquela zona do Conselho,
surgiu uma outra alternativa para que isso possa vir a ser feito. Agora, não valia a pena perdermos a oportunidade de ter aquele espaço no centro da Abóbora, junto a outros equipamentos coletivos municipais, como é o caso da piscina, como é o caso do centro social, como é o caso do campo de futebol do Abóbora. Portanto, pareceu-nos que era, de facto, um desperdício podermos perder a possibilidade de aquisição. O que lá vai ser feito vai ser, de certeza, algo que permita valorizar aquela zona do concelho, nomeadamente a Abóbora, e criar ali também outras dinâmicas que neste momento não tem e que há muito tempo, de facto, não tem, sendo que tem vindo a ser reforçado, não só com as piscinas, como agora com o centro paroquial e social, e com o próprio campo de futebol do Abóbora. Portanto, estamos a falar de levar investimento para zonas mais deprimidas do concelho, que é a única forma de nós combatermos as assimetrias. E, ao mesmo tempo, também de atrairmos investimento privado ao fazermos investimento público. Os privados, normalmente, acompanham aquilo que veem que o Estado faz. Mais investimento público direcionado num certo sentido, leva a que os privados depois acompanhem e que façam a criação de emprego e tudo o resto. Em relação ao ponto 6, eu ia dizer que não percebi a pergunta, mas a verdade não é esta. Eu não estava presente quando foi feita a pergunta, não sei se algum dos colegas, talvez o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, conhece este processo das séculos. Eu sei qual é que é a resposta que daria, mas pode não corresponder à pergunta que foi feita. Sr. Vereador, se puder ajudar, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A informação que eu tenho e a resposta que eu tenho é que, como o Sr. Vereador sabe, esta fração é onde está instalada a PSP, em São Domingos de Rana, na urbanização que era da Cooperativa Séculos. A Cooperativa Séculos entendeu alienar a sua propriedade e o município está a exercer o direito de preferência sobre essa propriedade. Trata-se tão somente dessa situação. Sr. Vereador João Ruivo. Obrigado, Sr. Presidente. Não é isso que eu compreendo, só isso que eu compreendo quando leio a proposta, porque o que a proposta diz é que o edifício é da Câmara, existe um direito de superfície que está atribuído à cooperativa e agora que eles querem alienar, a Câmara vai comprar para que não seja, o direito de superfície não passe para outro. Quer dizer, há uma coisa estranha e na própria proposta diz que a comunicação que é feita à Câmara é por duplo sentido. Um, porque tem que comunicar sempre que faz uma venda. Dois, porque tem um direito de superfície atribuído pela Câmara. É o que está escrito na proposta, pelo menos da forma que eu compreendo. Por isso é que eu estou a pedir um esclarecimento se é isto ou se é outra coisa. O Sr. Vereador, quando diz que é assim, é isso. Não, é para dizer, se o Sr. Presidente permitir, o Sr. Vereador João Ruivo sabe tão bem como nós, até porque é uma prática e uma experiência que já vinha da anterior maioria, que era a do município ceder a cooperativas de habitação que construíam fogos de habitação a custos controlados, em que a Câmara cedia os terrenos a essas cooperativas, as cooperativas construíam em cima dos terrenos municipais as casas e não as podiam vender por um preço superior àquilo que estava estabelecido. E, portanto, à época, a Câmara cedeu um terreno à cooperativa Novas Séculos. Para todos visualizarmos mentalmente, estamos a falar quem vai a descer da rotunda de São Domingos de Rana para a rotunda da Rebelva, aquele bairro que fica do lado esquerdo, que é precisamente chamada da Novas Séculos, e todo esse quarteirão foi o terreno que foi cedido para construir a habitação, que lá existe, a habitação da Novas Séculos. A Câmara tem o direito, tem a cedência à PSP e alugou à Novas Séculos aquela fração. A Novas Séculos entendeu alienar aquela fração no mercado e a Câmara tem o direito de preferência de se sobrepor a qualquer outro investidor que queira adquirir a fração e, legitimamente, como já o fez noutros processos aqui no município, exercer o seu direito de preferência, até porque a Câmara pretende, por hora,
manter aquela fração na nossa posse por interesses municipais, inclusivamente de segurança, que ainda lá tem algumas questões relacionadas com a PSP e com a Divisão de Trânsito. Sim, eu penso que a dúvida que podia-se colocar ao Sr. Vereador, e que é uma dúvida que tem sido, que tem sido uma posição assumida pelo Partido Comunista, que obviamente é discordante da nossa, mas que consigo perceber, é que de facto não devia ser a Câmara a comprar a fração, devia ser o Ministério da Administração Interna a comprar a fração, porque é para um serviço dependente do Estado Central, não é para um serviço dependente do Estado local. Agora, quanto ao resto, não me parece que haja qualquer dúvida. Era uma propriedade de séculos, essa propriedade estava alugada à Câmara Municipal pela necessidade que havia de instalar a Polícia de Segurança Pública e de instalar a Brigada de Trânsito da Polícia de Segurança Pública. Em determinada altura, o proprietário, há séculos, diz: nós não nos interessa mais ter esta propriedade para arrendamento, interessa-nos ter esta propriedade, aliená-la para encaixar dinheiro. A Câmara tem direito de preferência enquanto inquilino e exerce o direito de preferência. Agora, se o Sr. Vereador tiver alguma possibilidade de pôr o Ministério da Administração Interna a adquirir a fração, eu também não levanto nenhuma outra obstáculo. Lembro é que na altura alugámos, porque era um problema premente e urgente, onde instalar, se todos estiverem recordados, a PSP na altura estava instalada em péssimas condições no Largo de São Domingos de Rana, numa coisa que é da minha juventude, que eu conheço bem, o nome não é propriamente o mais feliz, mas era assim que se chamava, que era o Cova Funda, que era, pelo próprio nome pode indicar, Cova Funda, era lá numa cave, lá por trás, lá no fundo, e portanto apareceu esta oportunidade, foi isso que foi aproveitado e agora vai ter alienado. Não vejo qual é que é a dúvida sobre esta matéria. Mas dito isto, penso que podemos passar à votação e vamos votar. Ponto 4, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista, com a abstenção do Partido Comunista. Ponto 5, quem vota contra, declaração no fim. Ponto 5, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Ponto 6, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a mesma votação do ponto anterior. Ponto 7, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria igual ao ponto anterior. Ponto 8, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E o ponto 10, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhora Vereadora, para a declaração de voto, faça favor. É a declaração de voto relativamente ao ponto 5, que é voto vencido, e relativamente ao ponto 4. O nosso voto foi de abstenção, porque apesar de considerarmos que é fundamental que a Associação de Profissionais de Pesca de Cascais tenha uma sede condigna, não nos parece que a Adroana seja o local indicado para a localização dessa sede. De facto, pensamos que ao ser recuperado o edifício da Lota de Cascais, não será difícil aí localizar a sede da Associação, portanto, num local mais próximo do sítio onde exercem a sua atividade. Obrigada. Eu também gostava de fazer uma declaração de voto, em primeiro para agradecer à senhora Eliana Andrónio Pardal Monteiro a doação que fez ao município de Cascais dos 12.000 metros. Também agradecer à Combustóil a forma como procedeu a toda a negociação connosco para a compra destes 18.439, em que esteve presente a salvaguarda dos interesses dos trabalhadores da Solplacas, porque a Combustóil permitiria que os trabalhadores recebessem o dinheiro mais cedo e, portanto, fizeram o contrato de promessa de compra e venda e depois é esse contrato de promessa de compra e venda que vem mais tarde a ser cedido para a Câmara, sem qualquer ónus, ou seja, sem custar mais dinheiro do que aquilo que foi pago pela Combustóil. E, portanto, isso merece também aqui
o meu registro positivo. Em relação ao ponto 4, também votar a favor, eu tenho alguma dificuldade num bairro onde temos munícipes de Cascais a viver, que sirva para eles viverem, mas não sirva para ter sedes de várias associações, nomeadamente associações de índole privado. E por isso mesmo é um fator de dinamização do próprio bairro. Dito isto, passemos agora ao ponto de contratação pública, com 4 subpontos, que coloco os 4 à discussão e votação em separado. Sr. Vereador Luís Reis, faça favor. Muito obrigado. Sr. Presidente, gostaria de falar sobre o ponto 11, 12 e 13, relativamente à metodologia. O ponto 11 e 12 tratam-se de retificações de despachos, nomeadamente o 11º da adjudicação de um concurso público sobre uma matéria que nos parece muito relevante, o Parque Informático da Câmara Municipal de Cascais. No entanto, parece-nos estranho que a retificação de despachos comece por ser uma norma. A lei prevê que isso possa acontecer apenas em circunstâncias excepcionais e por motivo de urgência, e neste caso, quer no 11, quer no 12, não vemos quais são as circunstâncias excepcionais, e se era urgente, coloca-se a questão porque é que todo este processo não começou mais cedo. Conhecemos, como disse, o estado do parque informático e a necessidade existente da sua substituição, bem como a sua relação com a criação de melhores condições de trabalho, que irão conduzir certamente a uma maior produtividade, mas a justificação que é dada, que era imperioso o prosseguimento dos seus trâmites legais, não me parece que não pudesse aguardar por esta reunião. Porque senão, às 2x3, tudo passa a ser exceção, e deveríamos ter algum cuidado nessa assunção. Já o ponto 13, temos aquilo que verdadeiramente deve ser a exceção, e temos um exemplo de uma necessidade de despachar de imediato, ratificando a posterior, uma vez que no caso particular a lei concede 5 dias para a decisão da impugnação administrativa, pelo que foi necessário o despacho que agora vamos ratificar. Fica aqui apenas a proposta relativamente à metodologia, porque corremos o sério risco, e percebo que estávamos num período com ausência de reuniões camarárias, mas corremos o sério risco de tudo se tornar exceção. Muito obrigado. Ainda assim, Sr. Vereador, só deixar-lhe presente o seguinte: já deu as justificações que levaram à emissão destes despachos, nomeadamente o período de férias que estamos a atravessar. Naquele que foi crítico, foi em relação ao ponto 11, é só dizer que, de facto, não pôs em causa que fosse urgente a questão do material informático, portanto, aí está a urgência, mas relembrá-lo que no dia 21 de maio de 2019, tal como consta na proposta, foi autorizada a abertura de um procedimento por concurso público. Ou seja, todo seguiu os seus procedimentos normais, com o próprio júri a pronunciar-se e a emitir parecer, e, dada a urgência que todos estávamos a verificar, foi feito este despacho, que vem agora aqui para ser ratificado. Ou seja, que não se possa induzir, de alguma forma, das palavras do Sr. Vereador, que houve aqui uma decisão por despacho numa tentativa de que a Câmara não ficasse a saber de nada. Antes, pelo contrário, a Câmara deliberou abrir concurso público, a Câmara deliberou os termos em que esse concurso público devia ser aberto, o júri que devia de fazer essa avaliação, e o que estamos a falar é no ponto final, em que já não há uma intervenção sequer da componente política, há uma intervenção da componente do júri que foi nomeado pela Câmara, dizer que isto deve ser, a adjudicação deve ser neste sentido, e, portanto, não vejo razões para qualquer tipo de preocupação por parte do Sr. Vereador. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu creio que se há coisa que me pode reconhecer é o extremo cuidado com que eu coloco sempre as minhas intervenções. Longe de mim colocar qualquer tipo de suspeita relativamente a esta matéria que temos vindo a acompanhar e que, como disse, já vinha detrás de outras reuniões a sua prossecução. O que referi foi em termos de metodologia, não vejo qual é que seria a impossibilidade de não ter despachado e vir esta matéria hoje à reunião de Câmara sem termos a necessidade de estar aqui a ratificar. Exatamente porque a lei define o que é que são circunstâncias excepcionais e por motivos de urgência, no qual eu não coloco esta questão, mas como disse e gosto de sublinhar,
há um processo que estamos a acompanhar, reconhecemos a necessidade que a Câmara tem relativamente no fundo, à redefinição do seu parque informático e das vantagens que isso terão no trabalho diário dos nossos colaboradores, mas ainda assim não é por si só um motivo de urgência. Muito obrigado. Pois, mas aí é uma consideração. Eu considero que era um motivo de urgência e agora fica a consideração do Sr. Vereador, que diz que era urgente, de facto, fazer o parque, fazer estas alterações no parque informático, considera que é urgente, mas não é motivo de urgência. Eu considerei que era urgente e que era motivo de urgência. Portanto, aqui, a nível da própria coerência na definição dos termos. Vamos então votar. Ponto 11, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção do Partido Comunista. Ponto 12, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 3 abstenções, 2 do Partido Socialista e 1 do Partido Comunista. Ponto 13, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 3 abstenções iguais ao ponto anterior. E ponto 14, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista e 2 abstenções do Partido Socialista. Passemos agora às expropriações, que só tem um ponto, um subponto. Coloco também a discussão para posterior votação. Não havendo intervenções, passo à votação. Quem vota contra? É para intervir? Faça favor, Sr. Vereador. Eu queria apenas salientar que, da importância de terminar a Longitudinal Norte. O Sr. Presidente já disse diversas vezes que não é uma prioridade e que essa obra não vai acontecer e agora estamos a comprar um terreno para a conclusão da via longitudinal norte, que é um pouco contraditório, mas eu percebo que legalmente se calhar tem que o fazer e queria também realçar a necessidade de terminar a via longitudinal sul, que também é uma outra via muito importante que está programada no nosso concelho e que iria, por exemplo, ajudar a resolver os problemas de trânsito que estão na estrada da Rebelva, que são muitos, e que podia dar uma alternativa aos municípios que por ali passam. Questão essa que se vai acentuar, porque todas as pessoas que saírem do novo Centro de Saúde de Carcavelos, que saírem do novo empreendimento da Legrand e toda essa zona, que se queiram dirigir a Cascais, é a estrada da Rebelva que apanham para apanhar a autoestrada, porque a outra estrada é preciso dar uma volta para entrar no sentido Lisboa-Cascais e, portanto, a estrada da Rebelva vai ser ainda mais penalizada quando esse empreendimento estiver a funcionar, todas essas questões estão a funcionar. Portanto, a Longitudinal Sul iria ajudar com certeza muito a tirar dali o trânsito e, portanto, queria salientar estas duas questões, quer a Longitudinal Norte, quer a Longitudinal Sul, e perceber se realmente houve uma alteração e vamos dar continuidade a esta obra tão importante para o Concelho de Cascais. Obrigado. Sr. Vereador, em primeiro lugar, dizer que parte de pressupostos errados. Quando diz que quem vai em direção à A5 hoje só serve para entrar para Lisboa, isso é verdade, mas há uma solução exatamente proposta pela nossa equipa técnica que vai permitir que quem vem de sul para norte possa virar para Cascais e quem sai do nó em São Domingos de Rana possa direcionar-se diretamente para a 67. E, portanto, essa será um grande distribuidor de tráfego. A outra questão era não há nenhuma alteração da nossa parte. As longitudinais, por alguma razão, foram marcadas, é porque foram importantes. Agora, era também importante que não se deixasse construir casas no espaço canal das longitudinais. Ou seja, e não estamos a falar de só e apenas de bairros de género ilegal. Estamos a falar, em alguns casos, de construções perfeitamente loteadas e que foram perfeitamente autorizadas pela Câmara Municipal. E, portanto, aqui a grande questão é esta. Não, e isso eu disse e continuo a dizer, não faremos de uma forma determinante, passar uma máquina que destrua todas as habitações que estão na Longitudinal Norte, ou no traçado que estava para a Longitudinal Norte e para a Longitudinal Sul. Mas, do mesmo modo, não deixaremos de aproveitar oportunidades de ir
preenchendo os espaços que possam um dia vir a dar origem a que se possa ter estas duas longitudinais colocadas. Já agora, para também ficarmos claros, a opção no passado era fazer sempre estas estradas com 2 vias para cada lado, razão pela qual se atrasou muito algumas estradas que hoje estão feitas. Estou-me a lembrar da Estrada das Neves, estou-me a lembrar da Estrada de Manique, e que a nossa opção foi passar a fazer estradas de apenas uma via em cada sentido. Isso não vou agora desenvolver, mas que está mais do que provado que isso permite um relacionamento na própria comunidade completamente diferente de quanto mais larga for a estrada, menos relação têm as pessoas naquela envolvente. E, portanto, iremos fazer num sentido. Aí já poderá ver que, se calhar, a longitudinal norte e a longitudinal sul ganham já um percurso completamente diferente se forem feitas numa via ou se forem feitas, ou seja, se forem feitas em 2 vias ou se forem feitas em 4 vias. Estamos a precisar de muito menos espaço canal. E é isso que os serviços têm vindo a trabalhar e têm vindo a tentar aproveitar as oportunidades que se colocam. Para isso é necessário a aquisição desta parcela de terreno. E dito isto, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção do Partido Comunista. Passemos agora às coletividades com 4 subpontos, que coloco os 4 à discussão e, se não virem inconvenientes, poderemos votá-los os 4 em conjunto. Não há objeções, podemos votar os 4 em conjunto. Passemos então a votar o 16, o 17, o 18 e o 19. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora os assuntos jurídicos com 2 subpontos que coloco também os 2 à discussão para votação em separado. Penso que o 20 não tem não é grande polémica. Sr. Vereador João Rui, faça favor. Eu queria fazer referência ao ponto 23 e... Ainda não chegámos lá. Portanto, vamos votar o ponto 20. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E o ponto 21, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Agora sim, no planeamento do território, com 3 subpontos, que coloco os 3 à discussão para posterior votação. Não, Sr. Vereador João Rui, faça favor. Agora sim, obrigado. Em relação ao ponto 23, a ressalvar esta questão que já muita discussão teve aqui em reuniões anteriores, e dizer que a Câmara, se calhar neste caso, para ter só um parâmetro e não ter os 2, perguntar porque é que não tiram o número tiram a altura e deixam ficar o número de pisos. Se é redundante ter as 2 coisas, uma das 2 serviria, e eu acho que era preferível deixar ficar o número de pisos conforme estava, do que deixar ficar a altura, porque isso vai permitir crescer e fazer o que lá está, que eu acho que é um exagero. Eu respondo, Sr. Vereador. Se e no dia que o Sr. Vereador tiver responsabilidades executivas nesta Câmara, irá perceber que todo este desenvolvimento que se tem que fazer sobre esta matéria, e no caso em concreto da entrada de Cascais, porque relembro, o Partido Socialista chegou a apresentar propostas, quando tinha a maioria nesta Câmara, muito mais volumosas do que estas que nós estamos a apresentar, e estas é que são as verdades. Isto passa por todo um conjunto de equilíbrios que nós temos que fazer exigências aos próprios proprietários. E, portanto, não só estão mais baixos, seja qual for a discussão que se queira, em relação às propostas que foram apresentadas pelo Partido Socialista e também pela atual maioria no seu primeiro mandato, portanto, ou seja, estamos a falar de menos impacto que tem naquela zona. Isso passou por um conjunto de negociações para reduzir o volume. É a mesma coisa que na Praça de Torres dizer, mas 20 mil metros quadrados é muito. Pois está bem, mas eu parti de 29 mil metros quadrados com torres de 16 metros. O que lá vai acontecer são 20 mil metros quadrados com torres de 5 metros. É muito, é com certeza muito, mas foi aquilo que se pôde fazer. Nós, quando temos estas responsabilidades a nível de gestão, não temos uma folha em branco
onde podemos desenhar o que nos apetecer. Tivemos essa possibilidade na Quinta da Carreira, por exemplo, em que não havia compromissos que fossem exigidos e, portanto, decidimos fazer um parque verde urbano. Já não nos foi possível fazer isso na Quinta do Barão, já não nos foi possível fazer isso na Quinta dos Ingleses e, portanto, é essas matérias que nós temos que decidir com questões em concreto. Neste caso em concreto, acho que se encontrou uma belíssima solução com um bom enquadramento para a entrada de Cascais, que se arrastava há anos demais para que pudesse acontecer. E por isso mesmo, numa dúvida que não foi uma decisão judicial, mas numa dúvida que era colocada pelo Ministério Público, que nós decidimos então seguir o procedimento que essa dúvida nos induzia a seguir. Não façam por alteração simplificada, façam por uma alteração normal. Pese embora que matérias desta natureza, e tivemos essa preocupação também para que fique bem claro, matérias desta natureza já houve tribunais a considerar exatamente nos mesmos termos que a revisão simplificada estava correta. E também dizer que também tivemos essa preocupação de ver onde os tribunais consideraram que estavam correta, foi revisões simplificadas com a mesma natureza, quer em câmaras lideradas pelo PST, quer em câmaras lideradas pelo Partido Socialista. Mas nós, exatamente para dar segurança ao próprio investidor, porque ninguém investe em segurança, nós decidimos que então, para ficar tudo clarinho, fazemos como está previsto, para além do que, de um ponto de vista urbanístico e arquitetónico, o que conta é, digamos, a cubicagem que o edifício deve ter, ou seja, qual é que é o volume, qual é que é o impacto do volume dos prédios que lá vão nascer. E essa não altera rigorosamente em nada, como não alterava rigorosamente em nada desde o princípio. Sr. Vereador, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Não percebeu com certeza a questão desde o início, porque nós podemos ter a opinião que quisermos e assumimos. E quando temos maioria, fazemos aquilo que achamos que devemos fazer e está tudo muito bem. A questão que eu coloquei desde o início, e não teve a ver com a entrada de Cascais, como referiu, só tem a ver com a entrada de Cascais, com a Praça de Torres, com a Marina e com o Cascais. Sr. Vereador, só se aplica, neste caso, à entrada de Cascais. O resto foi o que fizeram por alargamento, porque são todos o OPGs e, portanto, ao serem OPGs, alargaram às outras. Mas a questão que se coloca em concreto é a entrada de Cascais. Permita-me discordar, Sr. Presidente, mas não é. Não é. E houve aqui já a discussão se os duplexes na Praça de Torres seriam um piso ou não seriam um piso portanto, aquilo que eu disse, e volto a repetir, é que se o Sr. Presidente acha que naquele local deveria existir um edifício com 21 metros, é a sua opinião, a minha pode ser diferente, pode ser igual, não há nenhum problema com isso, podemos ter essa opinião, até podemos ter 40 metros, até houve já quem propusesse uma torre gigante na Ponta da Marina, que há muita gente a favor e outra gente contra. A questão que eu disse foi que não houve coragem na construção do PDM de assumir esses 21 metros e colocaram lá que eram 4 pisos para que o povo, quando avaliou o PDM, olhasse e tentasse perceber que afinal não vai ficar muito alto porque são 4 pisos. E no fim, em vez de 5 são 7 e em vez de 4 são 6, como eram Sim, se o Sr. Presidente calcular o número de andares... A Sércia é aquela ou não é aquela, Sr. Vereador? Porque tudo o resto que está a dizer é para confundir. Não. Quem confundiu foi o Sr. Presidente, quando elaborou o PDM e no regulamento do PDM colocou 4 pisos e 21 metros. Da mesma forma, vamos discutir um ponto a seguir que tem exatamente o mesmo problema, que é 4 pisos e 18 metros. Não é exatamente a seguir, há de ser um pouco mais para a frente, vamos discutir um ponto em que diz 4 pisos máximo e 18 metros, quando sabemos que 18 metros pode chegar até 6 pisos, se pusermos 2,75 por piso. E, portanto, vamos assumir que se queremos 18 metros são 6 pisos, se queremos 21 metros são 7 pisos. Não é dizer que são 4 pisos, ou 5 como na Praça de Torres, e 21 metros de altura máxima. E agora vamos retirar os 5 pisos e vamos ficar com os 21 metros. Mas andámos a engodar e enganar as pessoas, porque é óbvio que o habitante de Cascais, quando olhou para o PDM e quando olhou para o regulamento do PDM, viu 5 pisos na zona da Praça de Torres, não viu outra coisa, e o que lá vai nascer são 7.
independentemente se é duplex ou não é duplex, são 7 pisos que lá vão nascer. O que Portanto, é andou a contrário enganar àquilo as que foi aprovado no pessoas foi a PDM, dizer que nós não querer tínhamos aprovado não querer coisas assumir as ilegais decisões. já julgadas em tribunal. E isso eu percebo a sua irritação. Porque esses que andaram a enganar as pessoas, agora vão meter a viola no saco e ter que dar a justificação correta do que é que se está a passar. E, portanto, essas é que se forem tentar enganar. Sra. Vereadora Ana Maria Azevedo, faça favor. Relativamente a este ponto, ao 23, a alteração do plano diretor municipal, talvez seja bom fazer-se, digamos, um pequeno historial do que se passou. Portanto, a 17 de abril de 2017, a Câmara Municipal de Cascais deliberou aprovar a correção material do PDM para a eliminação do parâmetro número de pisos acima da cota de soleira, constante no artigo e relativamente às subunidades operativas. Na sequência da dúvida jurídica levantadas pelos serviços do Ministério Público, em sede de procedimento de correção material, a CCDR pronunciou-se no sentido que as alterações introduzidas assumiam uma natureza inovatória, não consentânea com o que são os fins visados pelas várias alíneas daquele artigo, devendo essa alteração ser tramitada nos termos de uma alteração normal do plano. E assim, em reunião de 7 de maio de 2019, a Câmara foi obrigada a declarar a nulidade parcial da correção material relativamente à supressão do referido parâmetro urbanístico, tendo sido reposta a redação do regulamento do PDM que antecedia a aprovação daquela correção. Problema de pouca monta, uma vez que a eliminação desse parâmetro já tinha sido decidida pela senhora vereadora Filipa Roseta quando o novo PDM fosse aprovado em 2020. Entretanto, com a revisão dos instrumentos de gestão territorial, o artigo 199 do novo regimento veio estabelecer que os planos municipais devem incluir até 14 de julho de 2020 as regras de classificação e qualificação do solo nele previstas, sob pena de suspensão das normas do plano territorial que deveriam ter sido alteradas, não podendo na área abrangida, enquanto durar a suspensão, haver lugar à prática de quaisquer atos ou operações que impliquem a ocupação, uso e transformação do solo. Ficou também estabelecido, com a publicação do Programa da Orla Costeira de Alcobaça a Cabo Especial, a 11 de abril de 2019, que os artigos 44, 47, 53, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 72, 74, 84, 89, 91, 93 e 108 do PDM de Cascais também teriam que ser compatibilizados, mas que, por carecerem de discussão pública, poderiam ser alterados até 13 de julho de 2020. E agora, a 3 de setembro, vemos aqui ser apresentada a abertura de um processo de alteração do PDM que se intitula de natureza pontual, com o estabelecimento de um prazo de 15 dias úteis para a formulação de observações e sugestões, visando exclusiva, exatamente e tão só, eliminar o tal parâmetro número de pisos acima da cota de soleira. E não é verdade quando se afirma, nos termos de referência, que se trata de um PDM em vigor e a alteração a este instrumento de gestão não tem repercussões em outros planos ou programas. De facto, neste caso particular, tem repercussões em planos de urbanização que eram desconformes com o PDM em vigor e, mais uma vez, com a devida inversão da hierarquia dos planos de ordenamento do território, acompanhada por uma muito conveniente dispensa de avaliação ambiental e sem que seja necessário o expediente de transformar andares duplex em mezaninos, consegue sempre legalizar-se mais betão. O que não é de todo aceitável, face às diversas alterações legislativas entretanto ocorridas, é que havendo um PDM não compatibilizado com os instrumentos de gestão territorial, nomeadamente com o POCAS, não se inicia um processo transparente de revisão do Plano Diretor Municipal, com um prazo suficientemente alargado para a consulta pública, onde se apresentam aos munícipes os motivos para essas alterações, acompanhado de um estudo sério de avaliação ambiental estratégica,
que inclua os impactos ambientais cumulativos decorrentes de todos os planos de urbanização e de pormenor, desconexos, entretanto aprovados avulso. Muito obrigada. Sra. Vereadora, não é pelo facto de nós inventarmos situações, porque aquilo que a Sra. Vereadora acabou de referir tem um conjunto de não-verdades, porque depois tenta-se com isso iludir alguma opinião pública, alguma acredito que se deixa iludir de forma mais fácil e são esses que são, digamos, os primeiros afetados. Agora, o que é comum, e está a misturar aí várias coisas que não têm nenhuma relação com nada, e tentar levar o processo para outros campos que não têm relação com nada, todo o plano diretor municipal de Cascais está adequado a todos os planos de ordenamento de incidência superior, como assim é previsto na lei. E este existe também e está compatibilizado com os planos diretores municipais. Não há leis retroativas e, portanto, estamos num Estado de Direito e são essas que nós temos que cumprir e não aquelas que o Partido Comunista tenta inventar para criar escândalos. Aliás, já criou tantos escândalos e já perdeu os escândalos todos que criou, exatamente porque não tem fundamento legal aquilo que vem invocando nas várias procedimentos. Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes. Sr. Presidente, muito rápido, só para responder a uma questão que é simples, que foi colocada pelo Sr. Vereador e que eu acho que elucida talvez facilmente esta questão que eu acho que ainda não foi entendida pelo Sr. Vereador João Ruivo e que perguntava porque é que não se mete um ou não se mete outro. E a resposta é muito simples, é que o número de pisos tem um limite mínimo de acordo com a lei, que são 2,75 m, mas não tem limite máximo. Nesta sala, onde o Sr. Vereador está, se olhar agora para cima, vai ver a altura deste piso. Só temos aqui um piso. Agora imagine que no mesmo sítio, se não tiver a limitação da Sércia, constrói 5 pisos do tamanho deste piso. Se é mais ou se é menos do que 3 pisos com a altura que é normal. É fácil de olhar para aqui e para cima e de perceber qual é que ia ser o edifício maior. E esta é a justificação para ter os dois, um e outro. O número de pisos e a Sércia máxima. Eu se tiver 5 pisos com 2 metros, 5 vezes 2 dá 10 metros. A altura são 10. Se eu tiver 3 pisos com 3,5 metros, dá 10,5. Já é mais do que os 5 pisos do anterior. Ou se eu tiver 4 pisos com 4 metros de altura, dá 12 metros. Já são mais 2 metros do que o edifício com 5 pisos. Eu parece que isto é tão simples que qualquer pessoa percebe, a não ser que não queira mesmo de facto perceber. Aliás, onde estamos, temos uma parte que tem um piso e temos outra parte que tem 2 pisos. E, portanto, ou se quiserem, tem uma mezanine. Portanto, a questão está somente nisto, quer dizer, ali se calhar está ilegal, quer dizer, quando fizeram ali aquela segunda bancada lá em cima, devem ter feito de forma ilegal, porque, agora, à época, a lei da época permitia fazer isso. Não sei se as leis atuais permitiriam fazer, acredito também que permitam fazer, porque se trata de um equipamento religioso e, portanto, nesse sentido, deveria permitir. Sr. Vereador João Rui, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Nós podemos querer dar a volta ao assunto e apresentá-lo como entendermos e uns parece que estamos a discutir uma coisa, outros estamos a discutir outra. A questão jurídica não a discuto, os juristas que a discutam se o procedimento está certo, se podia ter sido feito de uma forma mais simplificada, se tem que ser feito de uma forma menos simplificada, não discuto, isso tem a ver com os juristas. A questão das contas e da matemática, eu também achei fazer, e até melhor. Agora, a questão que eu coloquei é simples e não tem discussão, porque todos vamos ter aqui a mesma opinião, opiniões diferentes o tempo todo. A questão que eu coloquei foi de que, se a Câmara sabe que a altura mínima, salvo erro, que são 2,75 m, e se não quer ter mais do que 5 pisos com 2,75 m ou 3 metros num determinado local, pode colocar 5 pisos e coloca 15 metros. Não coloca 5 pisos e 21 metros, porque a questão que se coloca aqui é apenas e só a de que as pessoas
que leem os documentos e que viram o regulamento do PDM, olharam para o regulamento do PDM e olharam 4 pisos no Jumbo e olharam 5 pisos na Praça de Touros. Foi isso que viram. Porque não estão a fazer contas aos 21 metros, ou são 18 metros, ou quanto é que são metros, porque são 5 pisos. E na ideia das pessoas, 5 pisos são 5 pisos normais e é uma altura que foi formulada, é uma ideia de qual é que é o volume que foi formulado para a zona. Acho muito bem, para não termos 5 pisos deste tamanho, que se coloquem também lá a altura máxima. Mas a altura máxima deveria corresponder a mais ou menos os 3 metros por piso. Os 3 metros é mais ou menos porque nós podemos ter que meter máquinas de ar-condicionado nos telhados dos edifícios, podemos ter questões de elevadores no cimo dos pisos e, portanto, não é exatamente 3 metros vezes o número de pisos. Há que ter um bocadinho mais. Isso é aceitável. Agora, o que não é aceitável é nós dizermos que são 5 pisos, mas que são 21 metros, o que permite fazer 7, o que permite fazer uma série de coisas, quando nós sabemos que tecnicamente pode estar tudo muito bem. E aqui a questão aqui não é técnica, porque tecnicamente está tudo muito bem. A questão aqui é política, que é da forma como as coisas foram apresentadas às pessoas e agora vamos retirar o número de pisos para permitir fazer mais alto do que aquilo que foi a percepção inicial que nós transmitimos à população. Esta é a única questão. Obrigado. Sr. Vereador, se a discussão é política, então fica na política de que o Partido Socialista, quer na Praça de Touros, quer na entrada de Cascais, era defensor de sércias muito superiores e com mais andares. Fica politicamente definido que nós reduzimos a área de construção e reduzimos o número de pisos na Praça de Touros e reduzimos a área de construção e reduzimos os números de piso em relação às propostas do Partido Socialista na entrada de Cascais. Politicamente é isto, Sr. Vereador. Dê-lhe agora a volta que quiser dar, mas politicamente é isto. Sra. Vereadora Ana Maria Azevedo, faça o favor. O problema é que isto destina-se a alterar o PDM no sentido de compatibilizar o PDM com os planos de urbanização. Quer dizer, é a inversão total da hierarquia. Porque os planos de alguns planos de urbanização não estão, de facto, conformes com o PDM. Sra. Vereadora Filipa Roseta. Bom dia. É só para relembrar a todos que o que nós temos aqui a aprovar é a abertura da discussão pública. Portanto, estão livres de fazer, e realmente é, pelos vistos, uma questão política, portanto, estão livres de fazer os entendimentos que quiserem e fazerem comunicações para depois haver um relatório final e ser tudo clarificado. Mas acho que, tecnicamente, até o vereador Bruno Piteira já explicou muito bem. Portanto, acho que isto ficou... É claro que o grande problema urbanístico é a altura do edifício. E, obviamente, não vale a pena dizer que uma loja normalmente tem 6 metros, quer dizer, e os pisos normalmente têm 4 metros, quer dizer, são coisas que é interessante. Eu podia acrescentar, mas já nem vou entrar por aí. Um último ponto que é fundamental é quando diz que é suspeita, qualquer coisa lançou aqui umas suspeições sobre os trabalhadores da Câmara, não é que são técnicos, não é? Sim, porque diz que é suspeito a dispensa da avaliação ambiental. Nessa sua comunicação disse isso, leia lá bem, que foi o que disse. Essas coisas chateiam-me sempre e defendo sempre, porque são os técnicos municipais que fazem estas avaliações, não somos nós, e, portanto, aí é que me incomoda, e já não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, e, portanto, sobre os técnicos municipais, vamos ter que dizer que aceitamos as opiniões deles, são muito bons, são muito válidos, e estamos cá só para tomar as decisões políticas, e essas aí é que importa tomar. Vereador Piteira, uma intervenção muito rápida. É só porque há bocado esqueci-me, Sr. Presidente, só para fechar o tema. O Sr. Vereador João Rui sabe quantos pisos tem, por exemplo, a Torre Eiffel, que é um edifício que é conhecido de todos nós pela sua beleza, pela sua altura, por tudo, pela forma como foi construída. A Torre Eiffel tem 3 pisos. É a mesma relevância porque é preciso ter a Sércia e o número de pisos. Porque pode-se fazer um edifício do tamanho da Torre Eiffel só com 3 pisos, que não é com certeza aquilo que o Sr. Vereador defende aqui para o Conselho de Cascais. Faça a favor. Sr. Presidente, eu só queria esclarecer que sim, é uma questão política e esclarecer que o Partido Socialista, se entender que defende que uma zona deve ter 10 pisos, assumiu. Não diz que são 5, mas que a altura permite mais. Se acha que devem ser 4, assumiu. E é isso que se pode contar com o Partido Socialista, que é assumir aquelas que são
as suas ideias, assumir aquelas que são as suas propostas. E, ao contrário desta, que era uma proposta que previa uma coisa, mas que no final dava para fazer outra, que não era exatamente aquilo que estava na proposta. Connosco, nós assumimos tudo aquilo que entendemos, e há zonas onde entendemos que pode ter até 20 pisos, há outras onde não achamos. Obrigado. Então, eu agradeço essa posição do Partido Socialista, porque acaba de assumir que, de facto, quer na entrada de Cascais, quer na Praça de Torres, assume que tinha construções muito mais altas e com uma carga muito maior do que aquelas que está agora neste momento proposto. Senhora Vereadora Ana Maria Azevedo, faça o favor. Eu só queria perguntar, então para quando é que fica, se por há a discussão pública, que é necessária, que foi admitido pela senhora vereadora, não, relativamente, deixe-me acabar, relativamente aos artigos referidos pelo POCAS. Sr. Vereador Luís Reis. Sr. Presidente, só para fazer aqui, no fundo, um ponto de ordem, porque, repare, é muito fácil estarmos aqui a tentar comparar aquilo que não é comparável. Apontar decisões e visões que existiam para o território passados 20 anos, com toda a evolução que decorreu, com todas as diferentes necessidades que hoje o território acarreta, não é justo. Não é justo comparar aquilo que eram projetos de 1998 com projetos de 2019. Não é justo comparar as necessidades do território e dos nossos municípios com as necessidades que hoje temos. E também não é justo comparar, no fundo, as alternativas que hoje temos e os instrumentos com os instrumentos da época. Portanto, nesse sentido, não se deve comparar o que não é comparável. Até porque muito daquilo que se usa enquanto argumento não é mais do que tirar uma cortina. Não, também não é... Também é verdade que o Partido Socialista hoje, se calhar, tomaria posições sobre o território menos impactantes do que aquelas que a atual maioria está a colocar. Portanto, não podemos entrar nesta argumentação, porque depois às vezes chegamos ao limite de dizer que aquele projeto era um projeto pior para o território, sem saber-se exatamente o que se está a discutir, porque não há esse projeto. Portanto, quando diz que a nossa solução para o Jumbo era mais impactante do que aquela que hoje nos apresenta, volto a dizer, não podendo ser comparado o que não é comparável, perdão, à época, creio que a nossa solução não era tão impactante como aquela que quer fazer parecer. Nesse sentido, Sr. Presidente, eu gostaria que fosse possível discutir aquilo que está em cima da mesa e aquilo que o Sr. João Ruivo, o vereador João Ruivo, tem estado aqui a colocar, é uma situação que nos parece simples, que tem a ver com aquilo que entendemos com a visão de um piso e como é que esse piso pode ser reaproveitado e transformado num duplex e com o impacto que isso tem. E na conjugação entre pisos e altura máxima, consegue-se limitar e ter uma ideia daquilo que é ou não impactante. Mas já percebi, Senhora Vereadora, já percebi que a visão que tem de um piso é diferente daquela que o Partido Socialista tem quando se compara um piso considerando um duplex, que transforma um edifício de 4 pisos, por exemplo, num edifício de 6, 7, 8, até onde a imaginação for e até onde for o limite máximo. Peço perdão. Até onde for o limite máximo que for estabelecido. Portanto, é uma questão de percepção, é uma questão de defesa daquilo que cada um entende que deve estar documentado. O Partido Socialista gostaria de ver corresponder um piso a um patamar do edificado, portanto, a um andar, e não necessariamente ter 3 pisos. Se forem todos duplex, estamos a falar de um edificado de 6 andares. Muito obrigado. Sr. Vereador Luís Reis, é que cada vez que fala, desculpe-me eu dizer isto, mas cada vez se enterra mais. O que o senhor agora acabou de dizer era defender que em limite na entrada de Cascais devia ser exatamente igual ao Cascais Vila. Porque o Cascais Vila tem 3 pisos. E veja o mamarracho e a altura que aquilo tem. Mas pior que o Cascais Vila foi aquilo também que os senhores autorizaram para o lado oposto ao Cascais Vila. E, portanto, em que nós entrávamos por Cascais dentro de 2 barreiras de betão, uma era o Cascais Vila, a outra era o prédio que os senhores licenciaram e o alvará que os senhores aprovaram. Portanto, Sr. Vereador, há esse problema, é que a memória não é curta. E sabemos bem aquilo que foi a defesa. Mas para os argumentos que está a utilizar agora, então nós fazíamos, na entrada de Cascais, para estarmos de acordo com o Partido Socialista, coisas parecidas com o Cascais Vila. Isso eu digo-lhe sinceramente,
que nós não concordamos com essas soluções que foram desenvolvidas pelo Partido Socialista. A Sra. Vereadora Ana Maria Azevedo, depois a Vereadora Filipa Roseta e depois passamos à votação. Não, era para dizer a resposta, exatamente. Faça favor. Para responder então relativamente ao POCAS, eu acho que expliquei na altura, mas volto a dizer, portanto, o que era obrigatório era mudar as normas que são incompatíveis com o PDM atual. Essas que referiu, como eu expliquei na altura, não são incompatíveis e vão ser alteradas na revisão até 2020. É isto que está acordado. Portanto, e é isso que vai ser feito. Claro, porque o PDM vai ter discussão pública, obviamente. O próprio PDM está a ver, ou seja, vão ser alteradas no processo de revisão do PDM. É isto que está acordado para fazer a revisão do POCAS. É claro. Ou seja, o que é que ficou acordado? Tínhamos que fazer a revisão imediata daquilo que era incompatível. Foi feito, está publicado, etc. Tudo aquilo que não é incompatível é feito até 2020. É assim que está na lei, portanto, não é, e obviamente vai ter discussão pública, porque o PDM vai ter mais momentos de discussão pública, portanto, sempre que houver uma discussão pública do PDM, haverá uma discussão pública dessas normas que não são incompatíveis com as normas do PDM. Esta é que é a grande decisão. A única obrigação para fazer em 60 dias, quando a publicação do POCAS, era daquelas que eram incompatíveis. Isto é que é a diferença, que eu julgo que já tinha explicado na altura, quando veio cá o POCAS, mas volto a explicar. Só para sublinhar, que é para não ficar claro, porque às tantas somos todos malucos, não há mais 1 metro quadrado naquele plano por causa disto. Não há mais um único metro quadrado. Portanto, os metros quadrados são os mesmos, não são mais. Isto é melhor sublinhar. É claro que isto é uma evidência, porque é matemático, mas é melhor sublinhar. O Sr. Vereador Ana Maria Azevedo, depois o Sr. Vereador Luís Reis, depois eu encerrarei e passaremos à votação. Sr. Vereadora, faça o favor. Eu penso que estão à discussão os 3 pontos do planeamento, não é? Portanto, eu, relativamente ao ponto 22, que é repensar a A5, eu também queria dizer o seguinte. Este Executivo, apesar de elencar alguns erros urbanísticos cometidos ao longo dos últimos anos, está convencido que a introdução de uma linha de bus, BRT, na autoestrada A5, dará resposta à necessidade de diversificar a oferta de transporte público no município e promoverá a redução da dependência do transporte individual por parte significativa das deslocações cotidianas da população. Mas a fragmentação espacial decorrente da presença da infraestrutura A5, a inconsistência dos processos de urbanização da sua área envolvente, as carências qualitativas ao nível do espaço público, bem como da relação com as estruturas paisagísticas e ecológicas, não se resolvem enquanto se mantiver esta política desregrada de promoção de betão e alcatrão. Obrigada. Sr. Vereador Luís Reis. Sr. Presidente, só para lhe dar um exemplo que mais uma vez gostou e sublinhou a questão do Cascais Vila, primeiro começar por dizer que o Partido Socialista assume todo o seu legado com as coisas boas e coisas más e, como lhe digo, à altura, acredito que quem votou e quem esteve do lado desse projeto achou que era o melhor para o município. Devo-lhe dizer, o PSD votou a favor dessa própria solução. Devo-lhe dizer também que, com a mesma forma que assumo todo o legado do Partido Socialista, também lhe digo com toda a frontalidade que, enquanto vereador e enquanto presidente do PS Cascais, o PS hoje não propunha aquela solução. Portanto, é aquilo que eu lhe digo, à altura, as circunstâncias, as variáveis, levam-nos a tomar decisões. E eu recordo, por exemplo, uma decisão desta maioria em que chegou a apresentar o projeto de uma torre para a Marina de Cascais. E houve uma evolução, houve uma análise, houve um conjunto de variáveis que, entretanto, mudaram e o projeto que hoje existe para a Marina é um projeto que evoluiu favoravelmente na nossa perspectiva e que é melhor do que a proposta inicial da própria maioria. Portanto, aquilo que eu gostaria de assumir, assumindo todo o legado, assumir também que o Partido Socialista hoje, com as circunstâncias que são diferentes, tem naturalmente uma visão também diferente para o Conselho e, naturalmente, relativamente àquilo que é a entrada de Cascais, os projetos que o Sr. Presidente gosta tanto de trazer e de apontar não são aqueles que o Partido Socialista hoje defende para o território. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Vereador, só que o Cascais Vila nós temos, a torre na Marina não temos, felizmente. Portanto, ou seja, pois, não sei se é graças ao PS. Eu acho que não foi nada graças ao PS, até porque na altura havia maioria também na Câmara Municipal de Cascais. Dizer à Sra. Vereadora que em relação ao ponto 22,
como é um ponto, eu tenho sempre dificuldade quando vêm propostas de envolver as academias, ou seja, de envolver as universidades, eu não me oponho a elas, porque a A5 já está suficientemente estudada em termos de tráfego, em termos de soluções de mobilidade no concelho. Mas, como não está executada, lá está, não vem mal nenhum ao mundo que, neste caso, a Faculdade de Arquitetura possa também dar a colaboração dentro do âmbito universitário, também para ver se não virá dali outra solução. O que é certo é que quer a Câmara Municipal de Lisboa já o estudou, nós já o estudámos, com apoio de universidades, não esta, outras, de apoio de especialistas nesta matéria, mais as infraestruturas de Portugal já estudaram, já tivemos reuniões com o próprio Ministro das Infraestruturas, com as infraestruturas de Portugal e com a Câmara Municipal de Cascais, e portanto esses estudos estão todos eles realizados e felizmente estão todos compatibilizados, todos eles estão iguais. Agora, não haja dúvidas sobre isto. Um transporte público em espaço dedicado na A5 não resolve um eventual colapso da linha de comboios, porque as cargas a transportar são completamente diferentes e por isso nós não podemos nunca deixar de nos batermos pela requalificação e pela regeneração da linha de Cascais, sendo que também não deixaremos de prescindir de ter uma solução alternativa para a eventualidade desse colapso da linha de comboios. E mais do que isso, ter a possibilidade de criar no interior do concelho, nas tais zonas que verificam assimetrias, outras ofertas de transporte público que venham beneficiar em muita qualidade de vida daquelas populações. E, portanto, é nesse sentido que este protocolo de colaboração de repensar a A5 é mais um contributo para, no âmbito desta discussão toda que temos vindo a fazer já há uns anos esta parte. Dito isto, passemos então à votação. Ponto 22. Quem vota contra? A senhora vereadora Filipe Roseta não vota. Portanto, no ponto 22, sem a senhora vereadora Filipe Roseta, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. No ponto 23, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com 3 votos contra, um do Partido Comunista, 2 do Partido Socialista. E no ponto 24, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora à gestão territorial, com 3 subpontos, coloco os 3 em discussão e para posterior votação. Sr. Vereador João Rui, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Queria-me referir em relação ao ponto número 26. É um exemplo daquilo que eu referi há pouco, em que os pisos não batem com a altura, mas a minha questão tem a ver com a ligação entre este projeto e o projeto da Legrand. Parece-me o projeto da Legrand que está adjacente. Está encostado. Um depende do outro e um está altamente dependente do outro porque quer os acessos, os novos acessos vão ser comuns, as ruas de envolvente vão alterar sentidos de trânsito, até como disse a senhora vereadora Filipe Roseta numa reunião anterior, também por causa do centro de saúde, e portanto parece-me que estamos a avaliar em separado questões que deviam ter sido avaliadas em conjunto. Estamos a falar, eu percebo que numa área de discussão não podemos incluir privados e públicos, como já me explicou no Marechal Carmona, uma vez, percebo que a unidade de discussão tenha que ser esta, mas acho que o estudo daquela zona, quer a nível do impacto do trânsito, quer a nível do impacto do ruído, quer a nível do impacto de todos os níveis, devia ter sido feito em conjunto e não em separado, como foi, e que nos leva a situações em que podem trazer-nos dissabores, como podem trazer os dissabores que existem de todos aqueles planos pormenor na 6.7 e portanto, tudo estudado em separado, parece tudo muito bonito, tudo junto, é uma coisa muito grande, e aqui
parece que isto deveria ter sido acautelado de outra forma, porque vamos, de repente, colocar numa zona equipamentos desportivos, equipamentos de saúde, equipamentos de escritórios, equipamentos de comércio e retalho, e, portanto, não parece que isto deva ser feito em separado, mas sim devia ter sido feito tudo em conjunto. Obrigado. Sabendo a razão pela qual se fez estudos de tráfego e dizer que a solução que passa por beneficiar da Avenida Conde Ribadave, que é uma nova avenida que esteve parada durante anos e eu tive o privilégio de a concluir, porque aquela rotunda só tinha 3 saídas quando devia ter 4. Mas comparar aquilo que é o fluxo de trânsito que vai promover pela Conde Ribadave versus aquele que hoje se passa pela estrada da Quinta da Lagoa, então, eu estou a ver tudo ao contrário. Não é? Ou seja, temos uma estrada rural em tempos, estreitinha, onde todo o tráfego chegava até ali àquela zona. Fosse ele muito, fosse ele pouco, e era muito. Chegava àquela zona. Agora passamos a ter todo um conjunto de novos acessos, sem prejudicar o anterior, um conjunto de novos acessos pela Conde de Ribadave. Bem, estamos a fazer um polo de saúde, um centro de saúde, que nos foi indicado e recomendado a sua localização pelo Ministério da Saúde. Portanto, não fomos nós que decidimos que ficava bem ali ou que ficava bem no outro lado qualquer. Foi o Ministério da Saúde que deu a dimensão e a localização onde é que podia ficar o Centro de Saúde de Carcavelos. Numa área, já não vou repetir isso, porque isso já está bastante repetido, mas ainda assim vale a pena lembrar, numa responsabilidade que não cabe à Câmara Municipal de Cascais. Cabia ao Governo Central. Pois, está bem, mas quer dizer, os senhores podem colher os ombros, mas o que é certo é que se eu ficasse quieto, não havia centro de saúde, ou não havia, neste caso, 3 centros de saúde, mais concretamente, 2 novos centros de saúde e a extensão do de São Domingos de Rana. Portanto, esta é uma solução que não tenho dúvidas nenhumas de que só traz benefícios para a população em geral e especialmente para aquela população ali mais presente, naquele eixo mais próximo do próprio centro de saúde. Se o vereador faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, não respondeu àquilo à questão que eu coloquei. Nós partimos de um cenário em que a rua da Lagoa era encerrada ao trânsito, em que o trânsito contornaria Alegrã exatamente pela mesma via que vai dar acesso e serventia ao centro de saúde. Nós não estamos contra o centro de saúde, nem estamos a falar mal da localização do centro de saúde. O que estou a dizer é que já evoluímos, segundo tenho visto em algumas notícias, para uma solução, aliás, a Sra. Vereadora já o assumiu em reunião de Câmara, parece-me mais Assembleia Municipal, para uma solução em que a rua